paz do Senhor a toda a igreja. Aleluia. Tem dias que, quando a gente está no lugar que nem estamos aqui essa noite, a gente sente saudade do céu. Dá vontade de ir embora, né? Aleluia. Eu acho que, se não houvesse pregação essa noite, ninguém podia dizer que Deus não falou conosco nessa noite já. Porque ouvimos a leitura que o pastor Geraldo fez em Coríntios, ouvimos a leitura que o Júnior fez no livro de Joel, e uma breve explicação, e eu, participando, cantando junto esses hinos tão lindos, tão maravilhosos, a gente só pode dizer uma coisa e chegar a uma conclusão: o Senhor está nesse lugar. Aleluia. Aleluia, e Ele nunca reúne o seu povo em vão. Então você que chegou aqui nesta noite, com certeza você já está dizendo assim: ainda bem que eu vim, não foi vão, e não é vão a tua vinda aqui. Mas ainda temos um pouco de tempo, então vamos meditar mais um pouquinho na palavra do Senhor. Romanos capítulo de número 6, versículo de número 22, Romanos 6, 22, aleluia, está ali no telão já, diz assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Amém. Podeis sentar? Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. Como nós falamos dias atrás aqui, queridos, a carta que Paulo escreveu aos Romanos é considerado por muitos o Evangelho da Salvação, o caminho romano para o céu. E quando a gente lê Romanos, né, em que Paulo explica com tanta graça do Espírito o plano de Deus da salvação, a gente fica assim, vamos dizer assim, de boca aberta, de queixo caído, em ver como o Evangelho é simples, como a palavra de Deus é simples, e ao mesmo tempo como ela é profunda, como ela é poderosa. Aleluia, porque o Paulo mesmo disse: eu não me envergonho do Evangelho de Deus, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. E quando ele chega nesse capítulo de número 6, e chega no versículo de número 22 que nós lemos, existem ali 4 constatações, né? Primeiro, libertados do pecado. Segundo, feitos servos do Senhor. Terceiro, tendes o vosso fruto para a santificação. E por quarto, diz: e por fim, a vida eterna. Louvado seja Deus. Ora, amados, a Bíblia nos ensina com muita clareza que quando nós nascemos, né, o próprio salmista Davi disse: em iniquidade eu fui gerado, em pecado me concebeu a minha mãe. E ainda que muita gente pense, por ignorância até confunda, achando que o pecado foi o ato sexual do pai e da mãe de Davi, que não tem nada a ver, não é isso aqui que fala aqui. O que Davi quer dizer para nós, o que a Bíblia quer dizer para nós com isso, é que está bem claro aqui em Romanos, quando diz que por um homem veio o pecado no mundo, por isso o pecado passou a todos os homens e por isso todos pecaram. Então, numa linguagem bem clara, bem simples para nós entender, é como se o pecado fosse um germe, por exemplo, um germe maligno, um câncer maligno, qualquer coisa semelhante, que está em nós. E quando nós somos gerados lá no ventre da mãe, aquilo já está ali, já faz parte. Na hora que é gerada a vida, aquilo ali já está acompanhando. E aquilo, a criança nasce já em pecado, é isso que Davi quis dizer, já está nela, independente dela, contra ela, porque a Bíblia diz assim: porque por nada vocês foram vendidos, então sem preço vocês serão resgatados. E então o que acontece? Quando se olha para uma criança de 2 meses, 3 meses, 4 meses, e você diz assim: esta criança é pecadora, isso é um absurdo, parece a cabeça de muita gente, ao entendimento de muita gente. Não, o germe do pecado já está ali, só não se manifesta porque a criança não tem consciência, mas conforme vai chegando a idade da razão, da consciência,
vai aparecendo o fruto do pecado. A criança começa a aprender a mentir, começa a fazer as coisas erradas, e é preciso muitas vezes de correção, e às vezes uma correção forte. Quem é que ensina isso a ela? É aquilo que está nela, é aquilo que está em nós. E então a Bíblia diz assim, nessa mesma carta, aqui no capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Não tem como entrar no céu com este câncer. Não tem como entrar no céu através de boas obras, não tem como entrar no céu pagando promessa, porque isso não tira aquilo que está ali. E a Bíblia é muito clara quando ela diz assim, sem derramamento de sangue não existe remissão de pecados. É necessário que haja derramamento de sangue. Então o pecado já está ali. E como o pecado está ali, e todos pecaram, como diz a palavra, então a Bíblia chama as pessoas que estão com esse germe, com esse pecado na sua vida, de filhos da ira, filhos da desobediência. Jesus disse, vocês têm por pai Satanás, que é o pai da mentira, por isso que vocês mentem, né? E é interessante porque ninguém se torna pecador porque ele peca. É ao contrário, ele peca porque ele é um pecador. Não é que ele se tornou, agora fiz tal coisa, na minha cabeça, no meu entendimento, quando eu não conhecia o Senhor, eu dizia assim, mas eu não sou pecador, eu cuido da minha casa, da minha esposa, do meu filho, eu trabalho, eu tenho meu trabalho, eu não roubo, mas isso não tirava o germe do pecado que estava na minha vida. Todos pecaram. O céu estava fechado para mim, para cada um de nós que estamos aqui, né? Não havia meios de entrar no céu. Então o que acontece? Deus, ele criou o meio para que isso fosse resolvido. Ele enviou seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz pelo meu e pelos teus pecados. Aleluia. Ele criou o meio. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então agora o céu estava aberto, havia uma passagem, havia um caminho, havia uma maneira de chegar lá no céu. Mas Jesus veio, morreu na cruz e fez a sua parte, só que havia uma coisa a ser feita ainda. A parte do céu estava feita, a parte do Senhor estava feita. Faltava eu, faltava você fazer a nossa parte. Então, o que acontece? Uma determinada ocasião, Jesus estava de noite no seu ministério e um homem foi procurar ele de noite. Este homem era super instruído na palavra de Deus, conhecia a Bíblia de ponta a ponta. Ele fazia parte do Sinédrio, ele era um dos príncipes do Sinédrio, aqueles homens mais entendidos na lei e na palavra, mas ele estava com o germe do pecado na vida dele ainda. Conhecer não adianta nada. Eu tenho um primo que é padre, o nome dele é José, o apelido dele é Juca, e ele falou, mas nós conhecemos a palavra, estudamos a palavra, mas Juca, mas você não pratica a palavra, você não toma posse da palavra, você não faz o que a Bíblia manda, você nunca ensinou na igreja que o caminho para o céu é Jesus, que tem que aceitar Jesus. Mas é que eu estou preso à tradição da minha religião, desculpa dele, né? Então conhecer, tem gente que conhece versículos, capítulos da Bíblia, e se você for nos presídios agora, você vai encontrar muita gente lá, que às vezes é filho de crente, às vezes filho até de pastor, que está lá e que te cita versículos e capítulos inteiros da palavra de Deus. Conhecer só não é suficiente. O caminho do céu está aberto, eu sei que o caminho é Jesus, mas há uma coisa a ser feita ainda. Confessar que Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador e aceitá-lo na minha vida. Queridos, se este câncer, vamos dizer assim, do pecado, que está na vida do pecador, e que ele sabe que se ele ficar com aquilo ali, se ele morrer com aquilo ali, ele não vai para o céu, em outras palavras, ele vai para o inferno, e chegar, se fosse fazer um anúncio, vamos dizer aqui em Londrina, não precisa nem sair daqui, e dissesse assim, olha, tal farmácia em tal bairro, ela vende o remédio que vai acabar com esse câncer aí, vai tirar isso. O preço é meio caro, mas existe um remédio. Se fosse anunciado isso, em outras palavras, estamos vendendo aqui o caminho para o céu, a porta para o céu, né? Para entrar no céu. Eu creio que no dia seguinte ia ter fila fazendo volta na quadra para comprar. E se a pessoa não tivesse dinheiro, provavelmente ela faria um financiamento, ia fazer um jeito, mas ia pegar
porque quem não quer ir para o céu? Mas é de graça, não precisa pegar senha para ir na farmácia, não precisa entrar na fila. Jesus disse assim: quem tem sede, vem a mim e beba, de graça lhe darei da água da vida. Aleluia, a salvação é gratuita, é muito, como eu falei no começo, é muito simples isso. E então o que acontece, queridos? Acontece que a Bíblia dá os passos para que isso aconteça. Neste mesmo evangelho aqui no capítulo 10, esse evangelho não, esta carta de Paulo aos Romanos no capítulo 10, e no versículo 17 diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a hora que nós ouvimos a palavra de Deus, a fé nasce no nosso coração. Nós entendemos que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, e que precisamos aplicar este remédio maravilhoso, esta graça maravilhosa em nossas vidas, para tirar isso de nós e nós termos acesso ao Pai. Então, Paulo, escrevendo ali em Efésios, ele diz assim: ele nos vivificou estando nós mortos em nossas ofensas e pecados. Ora, o que é o vivificar ali? O que quer dizer vivificar? Quer dizer que o nosso espírito, antes de conhecer o Senhor, está morto. Somente o que está vivo é o corpo e a alma, mas o espírito está morto. Então, na hora em que nós, pela fé, aceitamos Jesus, aplicamos isso em nossa vida, a hora que ouvimos a palavra de Deus, o espírito, porque a Bíblia diz que é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele vai naquele que está morto ali e acende uma luz no seu coração. A luz entra nas trevas daquela vida e ele entende que há um Salvador e que ele precisa tomar posse deste Salvador para ter direito à vida eterna. Louvado seja Deus. Então, amados, diante deste quadro, a pessoa aceita Jesus. E quando ela aceita Jesus, Paulo disse: nos vivificou, o Espírito passa a ter vida. E então o Espírito Santo de Deus atua no nosso espírito e agora nasce dali um ser espiritual. Aleluia, um ser que tem vida agora com o Senhor, e sua comunicação com o Senhor é através do Espírito Santo de Deus. E como eu estava falando com Nicodemos, o que acontece com Nicodemos? Ele foi ter de noite com Jesus, ele queria, e ele chega para Jesus fazendo uma volta assim, querendo disfarçar-se lá e diz: olha, Senhor, eu sei que tu és mestre vindo de Israel, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus olha para Nicodemos, sabendo que Nicodemos precisava, e diz: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos diz assim: mas como é que um homem pode nascer sendo velho? Pode entrar no ventre da mãe e nascer? Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito. Veja, queridos, como a Bíblia é linda e maravilhosa. O que é a água? É a palavra que ouve. O que é o Espírito? É o Espírito que abre, que dá o entendimento, e aí acontece aquilo que Paulo fala em Romanos 10, versículo 9, se com o teu coração tu creres, e com a tua boca você confessar, você será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Eu creio, a minha fé agora alcança, eu creio nisso, iluminado pelo Espírito, então agora eu confesso com a minha boca: Senhor, eu te quero como meu Salvador, como Senhor da minha vida. Aleluia! Então o que acontece, queridos? Porque quando se fala em salvação, tem muita gente que confunde também, e muitas vezes os evangélicos são acusados desse negócio de salvação, porque, não sei se você já ouviu, mas eu ouvi muitas vezes isto: por que você diz que agora é salvo? O que é que garante isso? Alguém já ouviu isso? Eu já ouvi algumas vezes isto. Por que vocês ficam dizendo que é salvo? E é interessante porque a Bíblia, Paulo diz assim, que nós somos salvos, né, no momento presente. E Jesus diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então quem é que está certo? Jesus ou está certo Paulo? Então, claro, entre Paulo e Jesus, Jesus é maior. Então, Jesus está certo, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não somos salvos no presente,
Mas Paulo diz, mas a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então Paulo está errado? Não, queridos, é porque a salvação tem passado, tem presente e tem futuro. Quando nós aceitamos Jesus, neste processo que eu estou falando aqui, nesta hora nós estamos sendo salvos da condenação dos nossos pecados, daquilo que nos condenava. O pecado foi tirado agora, houve derramamento de sangue, então agora há remissão de pecado. Então nós somos salvos daquilo que nós trouxemos lá da herança dos nossos pais, lá através do pecado de Adão, e agora nós temos livre acesso ao Deus. Somos salvos da condenação dos nossos pecados. Mas agora no presente, Paulo disse, aquele que perseverar, Jesus falou, Paulo falou assim, para nós que somos salvos é o poder de Deus. E agora nós saímos por aí dizendo que somos salvos e somos criticados e zombados. Mas o que acontece? É muito fácil, porque a Bíblia tem resposta para tudo, a Bíblia explica a Bíblia. Deus é um Deus maravilhoso. Aí, na Bíblia está escrito que a hora em que nós aceitamos Jesus, nascemos de novo, e este novo nascimento é um processo de caminhada agora com o Senhor. O Espírito Santo de Deus entra no nosso coração e passa a fazer morada em nós, e a partir daquele instante estamos caminhando rumo à eternidade. Simbologicamente falando, em relação ao Velho Testamento, nós simbolizamos o Israel que estava lá no Egito, nós estávamos lá no mundo também perdido, e atravessamos o deserto, atravessamos o mar, e o atravessar o mar significa que nós passamos nosso encontro com Jesus, e agora estamos no deserto caminhando para entrar na Canaã celestial. Não chegamos lá ainda, por isso que às vezes somos acusados, porque alguém uma vez disse que era salvo, estava aqui na casa do Senhor, e daqui a pouco volta para trás e está lá perdido de novo. Então por causa disso somos acusados. Mas Jesus é bem claro que disse, aquele que está em pé, olhe para que não caia. Então agora vamos ter uma vida caminhando com o Senhor. Mas é interessante, porque eu queria que até que, se fosse possível, colocasse aqui no quadro, no mural, desculpa, no telão, o Romanos capítulo 6, versículo 11, né? Para que todos nós possamos entender melhor isto. 6:11 de Romanos. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então agora está o ser espiritual caminhando, ele tem o Espírito avivado, ele tem o Espírito Santo para ajudar, mas junto com ele caminha o ser carnal, o homem carnal, vai junto. E o diabo luta com nós através da nossa carne, através dos desejos, das concupiscências, para nos tirar, para nos arrancar deste caminho. E então vamos caminhando ali. O Espírito no lado, no sentido de nos ajudar, nos apoiar. A Bíblia diz que ele intercede, ele ensina, ele consola, ele corrige, ele geme junto, ele se entristece às vezes conosco, mas por outro lado existe uma força maligna tentando nos puxar para trás. E isto, queridos, vai até nós atravessar para a eternidade. Quem já participou de Alcoólatras Anônimos, a Associação dos Alcoólatras Anônimos, as pessoas que são viciados em álcool, que participam e que são libertos do álcool, se você conversar com uma pessoa que já passou por esse processo, e conversar com ele, ele vai dizer assim, hoje eu não bebi, hoje eu consegui mais um dia vencer. A pessoa viciada em droga que sai de um centro de recuperação depois de um tempo, ele diz assim, hoje eu não tomei droga, hoje eu venci. Mas você já está curado, já está liberto? Hoje eu não bebi. É uma luta de todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E a luta do cristão, amados, é todo dia caminhando. Aleluia. Mas eu quero te dar uma boa notícia aqui. Eu quero que, se for possível agora, seja colocado ali no painel, Salmo 40, versículo de número 6. Salmo 40, versículo 6. Vamos ver ali.
Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Muito bem, essa é uma tradução. Na minha tradução diz assim: sacrifício e oferta não quiseste, as minhas orelhas furaste. Então eu penso que essa minha tradução, ela tem uma tradução mais correta, por mais que por os meus ouvidos abriste também é. Mas na minha tradução, como eu disse, diz assim: as minhas orelhas furaste. E quando a gente vai olhar para esse versículo, para isso, a gente vai lá para o Velho Testamento procurar os usos e costumes da época e descobre ali que os servos, no Velho Testamento havia o Senhor e os servos, eles eram muitas vezes comprados e se tornavam servos do Senhor e trabalhavam por obrigação, porque ele era servo, tinha que trabalhar, certo? Era escravo, tinha que trabalhar. Mas depois de 7 anos de trabalho, então o Senhor pegava aquele servo, levava na cidade, na entrada da cidade havia o portão da cidade onde se assentavam os anciãos, que eram para fazer os julgamentos das coisas concernentes à lei, e o Senhor chegava com o seu servo ali e dizia: olha, este servo aqui me serviu por 7 anos, e agora eu estou dando aqui para ele a carta de alforria, a carta de liberdade, e ele está livre daqui para frente, pode ir embora. Então era feito isso, o servo pegava a carta de alforria e ia cuidar da vida dele, estava livre. Mas se aquele senhor tivesse sido um senhor muito, mas muito bom para o servo, de maneira tal que nesses 7 anos aquele servo passou não só a trabalhar por uma obrigação, porque era obrigado, mas ele começou a amar aquele seu senhor pela maneira como ele era tratado, pela bondade como ele era tratado. Então o processo era diferente. Do mesma maneira o Senhor trazia o servo, parava diante dos anciãos e dizia: olha, esse servo me serviu 7 anos e eu estou dando agora aqui a carta de alforria para ele, ele está livre, pode ir embora. Então o servo pegava a carta de alforria, virava-se para os anciãos e disse: aqui está a minha liberdade, eu estou livre? Estou. Só que é o seguinte, esse senhor aqui, ele me trata muito bem, ele me ama muito, ele me dá, faz o possível para que eu me sinta bem, e eu quero continuar servindo ele agora, não porque eu sou obrigado. E rasgava a carta de alforria e dizia: agora eu quero servir a ele por amor. Então o que acontecia? Os anciãos davam a sovela para aquele senhor do escravo, que a sovela era como é que eu diria, um graveto de madeira, mais ou menos da grossura de um lápis assim, que tinha uma ponta, e o Senhor pegava, na presença dos anciãos, ele furava a orelha do servo, furava, deixava um buraco ali, e os dois iam embora para a casa do Senhor. E toda pessoa que visse aquele servo e visse aquela orelha furada, dizia: este é um servo de orelha furada, é aquele que serve o seu Senhor, não porque é obrigado, mas porque ele ama o seu Senhor. Por isso o salmista disse: as minhas orelhas furaste. Aleluia. Queridos, o Senhor quer que nós sejamos servos de orelhas furadas. Não temos que servir a Deus com medo de ir para o inferno, não temos que servir a Deus porque não tem outra coisa que fazer, mas por amor ao tudo que Ele tem feito por nós. Que privilégio um dia chegar na glória e o Senhor dizer: entra, servo de orelha furada, entra na minha presença. Então nesse caminho, nessa caminhada, então, amados, nós temos esta graça do Senhor, temos condições de servir a Deus com sinceridade, de rejeitar o pecado por amor àquele que muito nos ama e de continuar servindo a Ele. Bom, o terceiro ponto diz assim: temos o nosso fruto para a santificação. Então é caminhar espiritualmente, é seguir espiritualmente, é servir a Deus com toda a alegria e sinceridade do coração, com uma preocupação apenas: temos que vencer dia a dia, temos que rejeitar o mal dia a dia, para não cairmos ali na frente e não ficar para trás nessa caminhada. Tem até um poema que diz que Judas foi um que não alcançou Canaã celestial, porque dos seus irmãos aos poucos ele se ausentou
e perdeu o rumo que conduz a Canaã. Que nenhum de nós possa perder o rumo, mas ficar firme até o fim. Já saímos do Egito já, mas não entramos na Canaã ainda, estamos no deserto caminhando. É deserto? É difícil? Tem luta? Tem, mas também tem maná, tem nuvem de fogo, tem coluna para nos guiar, tem pão a todo dia de manhã, tem água que sai da rocha, tem graça de Deus. Nesta noite o Senhor já derramou água da rocha sobre nós aqui, aleluia. E assim nós vamos caminhando, louvado seja Deus. E o último parte do versículo que eu li, que diz assim: e por fim a vida eterna. Queridos, nós fomos salvos lá no passado da condenação dos nossos pecados. Nós somos salvos no presente do poder do pecado nas nossas vidas. Paulo diz: o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você pode resistir, você pode vencer o pecado em nome de Jesus. E por fim, a vida eterna, a salvação futura. E então vai se cumprir aquilo que Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo do que lá no futuro? Será salvo para sempre da presença do pecado. Nós vamos para um lugar que não existe mais essas coisas. Aqui a caminhada é difícil, mas nós vamos chegar lá em nome de Jesus, aleluia. Então o plano da salvação é muito simples, querido, é muito claro, é muito fácil, né? É muito facilmente entendido na palavra de Deus. Não adianta só Jesus ter morrido, a Bíblia diz que ele morreu por todos, mas cabe a nós, porque a todos quanto o receberam, né? Ali em capítulo 3, versículo 16 de João, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É necessário que creia. Muita gente sabe que Jesus é o caminho do céu, e mesmo assim, infelizmente, está indo para o inferno. Você já aplicou Jesus na sua vida? Já reconheceu Ele como teu Salvador? Já, glória a Deus. Então agora faça isso, ame Ele a cada dia mais. Daqui a pouco você vai ver que Ele vai estar furando as tuas orelhas, e você vai ter alegria e prazer em servir ao Senhor, e aí se cumpre aquilo que a Bíblia diz: os seus mandamentos não são pesados. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Bendito seja o nome do Senhor. Hoje é um culto de vitória, e nós queremos orar. Eu creio que a maior vitória é nós estarmos aqui esta noite, é estar participando desse culto, é sentir a presença do Senhor, é ter o caminho aberto, é ter o pecado tirado das nossas vidas, é ter direito de ser chamado filho de Deus. Enquanto os demais são filhos da ira, filhos da desobediência, o Senhor nos chama de filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Mas mesmo assim, talvez você esteja passando por uma luta, esteja precisando de uma vitória em alguma área da tua vida, e nós queremos orar neste momento. Se você tem uma necessidade, quiser vir à frente, venha, nós estaremos orando, porque além de termos o Espírito Santo em nossas vidas, nós temos um Deus que estende a sua mão para os seus filhos. A Bíblia diz: a mão do Senhor não está encolhida, está estendida para abençoar. E Ele quer te abençoar nesta noite, Ele quer te dar vitória nesta noite, aleluia. Você quer oração? Quiser vir à frente, senão estaremos orando e encerrando. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor, aleluia. Eu não posso fazer nada por você, meu amado, só posso orar, mas o Jesus que está aqui, Ele pode fazer e com certeza fará. Queria pedir que os demais estendessem a mão aqui para frente. Vamos orar pelos nossos irmãos. Nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, agora orando. Senhor, estamos felizes, o nosso coração salta de alegria nesta noite, pela Tua presença, por tudo que já aconteceu aqui. E neste momento, Senhor, diante desta palavra tão simples, mas ao mesmo tempo tão maravilhosa, em que Tu nos dás, Senhor, o direito de sermos feitos filhos de Deus, em que Tu tens um reino eterno preparado para nós na eternidade. Senhor, nós que éramos pecadores, indignos, mas um dia a Tua graça nos alcançou, o Teu sangue foi derramado e houve a remissão dos nossos pecados, e a Tua palavra diz que agora então nós podemos chegar com inteira certeza de fé,
e com confiança ao trono da graça. E chegamos agora, Pai, unidos nesta noite no trono da graça, para buscar socorro, alcançar misericórdia. Por isso aqui estão os meus irmãos, as minhas irmãs na frente, Senhor. Eu não sei qual é o problema, qual é a necessidade, qual é a dificuldade, qual é a luta, o que cada um precisa. E mesmo que eu soubesse nada eu poderia fazer, mas Tu podes, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Tu és poderoso, Tu és poderoso, Tu és o Deus por excelência. Aleluia, a Tua palavra diz, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Não há nada difícil a Ti, Senhor. Por isso atende os Teus filhos que aqui estão na frente, que vêm buscar socorro, vêm buscar graça. Senhor, estamos no deserto e precisamos de forças Tuas. Reconhecemos a nossa incapacidade, a nossa total dependência de Ti. Por isso nos ajuda, renova, reforça, dá bênção, dá aquilo que cada um precisa, Senhor. Que possa sair daqui nesta noite feliz e saltando de alegria, e que no decorrer dos dias desta semana ainda, ele possa ter real na sua vida a bênção, a vitória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Estenda a sua mão. Que o grande amor do nosso maravilhoso Deus e Pai, a graça maravilhosa de Jesus e a doce consolação do Espírito seja com cada um de nós, e juntos nós dizemos amém. Deus abençoe, queridos.